último domingo, 7 de abril, lembramos a marca de 6 meses desde o ataque do Hamas contra Israel e, subsequentemente, o início da guerra em Gaza. Desde então, desde que essa guerra começou, a gente tem acompanhado em todo o mundo o aumento do antissemitismo. No Brasil, um dos aspectos que mais chama atenção são os episódios de hostilidades contra alunos judeus em escolas. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e mestre em comunicação política, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da República da Iugoslávia. Nesse episódio, nossa ideia é tentar entender o que leva crianças e adolescentes a praticarem atos antissemitas e compreender a influência da guerra nesse cenário. Nossa convidada hoje é Ilana Katz, é psicanalista, doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, pesquisadora do Instituto de Psicologia da USP, participante da Rede Nacional de Pesquisadores em Saúde Mental da Criança e Adolescente, também integra o JJPDSP, que é o Judias e Judeus pela Democracia daqui de São Paulo. Lana, seja muito bem-vinda aqui ao Eu Conheço. Bom dia, Anitta. Bom dia, João. Estou contente de estar aqui presente nesse podcast que eu participo sempre como ouvinte. Obrigada. É muito bom ter você aqui com a gente, Lana. E, Lana, para começar, a gente sabe que a guerra tomou os noticiários e as manifestações em redes sociais nos últimos meses. E de que forma crianças e adolescentes absorvem essas notícias e posicionamentos de forma geral? Como a exposição aos meios de comunicação pode moldar as opiniões e atitudes dessas pessoas mais jovens? Olha só, João, eu gosto sempre de começar lembrando o óbvio, mas que a gente, por alguma defesa, gosta de esquecer, que é as crianças e os jovens participam do mesmo mundo que os adultos. Estamos todos juntos aqui. Então, elas não podem ser blindadas das nossas mesas de almoço, elas estão pouquíssimo protegidas das redes sociais, elas estão pouquíssimo separadas entre a tal da mesa das crianças e a mesa dos adultos, como existia antigamente, né? A gente vive no mesmo mundo e é impossível blindar crianças e adultos dos assuntos que crianças e jovens, dos assuntos que nos tomam como adultos. Então, elas escutam e elas fazem as suas sínteses. A nossa questão é pensar o que a gente faz com o que elas escutam, como que a gente cuida disso. E me parece que a ideia de poder falar com elas sobre o que elas escutam e poder distribuir alguma informação formativa, cuidadosa, discutida, pensada, como construção de pensamento crítico, é uma tarefa que a gente tem do lado de cá, desses que nos entendemos adultos. Acho que eu vou aproveitar essa sua fala, Lana, para te perguntar um pouco assim, se tem pais ouvindo a gente, ou quem tem sobrinhos pequenos, ou qualquer um que se veja na situação de ser questionado, como abordar um assunto como a guerra com crianças e jovens? Porque fica naquela situação de eu não quero expor demais uma situação de tanta violência, né, que esse conflito envolve de forma geral. Então, como tratar desse assunto? Porque, pelo que você está falando, né, mentir não parece um caminho muito adequado, mas sem também deixar a criança assustada, sem colocar medo nela. Qual é a melhor forma de tratar desse tipo de assunto? Benita, fico pensando aqui que a gente, como adulto, na pandemia, eu falei tanto sobre isso, né? A gente tem essa função de ser amortecedor, né? E eu gosto dessa palavra de amortecer a notícia, né? Que tem a ver com o modo de construir a relação com o fato. E para isso, acho que a primeira o primeiro passo é saber sobre o que a pessoa que está perguntando para a gente sobre a guerra sabe e conversar a partir do lugar que ela está. Então, raramente vem uma pergunta: o que é a guerra, mamãe? Né? Mãe, você viu o que aconteceu ali? Me diz, o que aconteceu? Quem que te contou? Como que falou? O que mais ele disse? E aí a gente vai entendendo onde essa criança jovem, que é o nosso interlocutor, está na conversa, para entender o que ele está nos perguntando e como que a gente pode ir construindo um entendimento sobre isso junto, né? Se isso vai passar
por procurar notícias, se isso vai passar por procurar conversar com pessoas que sabem mais, se isso vai passar por conversar com a professora, por onde isso vai passar para ajudar aquela pessoa a entender o que ela precisa entender naquele momento. E certamente isso nunca a gente nunca cuida bem disso na linha do esconder, né? Do disfarçar, do diminuir, mas na linha do amortecimento, saber onde a pessoa está para saber qual é a informação que ajuda nesse momento, porque também uma aula completa sobre os conflitos desde não sei quando, né? Não ajuda ninguém a entender, isso mais atrapalha do que favorece a compreensão e a construção do pensamento crítico. Sim, e nesses casos de antissemitismo noticiado, né, a gente tem visto a repetição de supostas brincadeiras, entre muitas aspas, com o nazismo, né? Certo tipo de emulações da estética nazistas, com suásticas, símbolos característicos da época da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Como que se dá essa percepção nas crianças e nos adolescentes que muitas vezes acham que estão brincando, né, entre aspas, sendo que estamos falando de um assunto tão sério? E uma coisa que eu tenho percebido, assim, também, no universo das redes sociais, muitas vezes essas crianças e adolescentes estão submetidos, é que essa temática, né, do nazismo, enfim, da Segunda Guerra, muitas vezes acabam surgindo em tom de meme, de brincadeira, de zoação ali, sendo que é isso, é um assunto tão sério, mas que acaba impactando as crianças e adolescentes que consomem esse conteúdo, que muitas vezes vem em páginas de memes, né? Eu fico até pensando que em ponto não seria um apito de cachorro ali, os temas que a gente já tratou aqui, mas enfim, como que a gente fala com essas crianças de um assunto tão sério como esse? João, sabe que eu penso que criança e adolescente gosta muito de conversar sério. Ser criança e ser adolescente não é a mesma coisa do que ser ingênuo ou ser bobo. É ter uma outra perspectiva de experiência na vida, né? Que tem, digamos assim, vem chegando na cultura, né? Que é próprio desse tempo e que tem outro nível de relação com os instrumentos simbólicos que a gente tem na vida adulta, só porque a gente já viveu mais. Mas você fala algo que ajuda bastante a gente a pensar, que é uma diferença que eu gosto de considerar, que é a diferença entre brincar e zoar, né? Porque uma coisa é brincar com, outra coisa é zoar de. Quando a gente brinca com, tá todo mundo se divertindo. Todos os envolvidos estão incluídos na graça, na fruição, estão partilhando alguma coisa comum. Quando a gente está zoando de, tem alguém gozando do outro. E essa experiência é muito ruim, e sobretudo quando a gente pensa nisso numa experiência dentro de uma escola, né? Ela é muito ruim para todos os envolvidos, tanto para aquele que é vítima da violência, quanto para aquele outro, o que produz a violência, né? Porque a gente sabe que os discursos de ódio, eles são discursos, eles não são um episódio isolado. Então, se a gente não cuida de quem produz o discurso, no sentido de educacional disso, pode ter certeza que a gente não está fazendo o enfrentamento necessário para que isso se interrompa. Então, é evidente que é preciso cuidar e proteger a vítima, mas cuidar e proteger a vítima inclui também uma atenção a quem produz o discurso de ódio. E fato, essa ideia, como você disse, né, de que isso vem sendo alimentado pelas redes, é verdade, mas quem alimenta as redes somos nós, humanos, né? E portanto, isso está entre nós, né? Quer dizer, a produção do ódio é uma produção humana. A gente não vai dividir humanos de um lado e discurso de ódio do outro. A gente precisa entender como a gente lida isso como um produto humano. O Romain Gary tem naquele livro dele, As Pipas, que eu gosto muito, ele fala disso, né? Que acho que é Ludovic, o principal personagem dele, ele diz no final da guerra, ele diz, né, no final da Segunda Guerra, ele diz: a pior coisa que o nazismo deixou para a gente
foi a notícia de que isso é um produto da humanidade. Quer dizer, todo ódio é produto do humano. A gente não vai ser mais ou menos humano. Não vai ser assim que a gente vai lidar com isso, nem dentro e nem fora das escolas, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão das escolas, do ambiente escolar, mas eu queria entender um pouco melhor, Ilana, acho que todo mundo fica muito chocado quando esse tipo de situação acontece, que crianças e adolescentes tratam muitas vezes, como você falou, como uma zoeira, né? Quando, eu vou zoar o meu amigo judeu e tudo mais. Em que momento há essa confusão, essa distorção de conceitos tão talvez própria, né, da juventude, de que algo tão ofensivo vira uma piada, uma zoeira, uma brincadeira? Olha, Anitta, eu tenho alguma dificuldade de tomar isso como um fenômeno da juventude. Eu acho que isso está nas relações e que a juventude talvez tenha menos instrumento para simbólico mesmo para poder fazer a leitura do que está fazendo e, portanto, isso pode parecer mais intensamente ali, sobretudo porque ali os fenômenos de grupo eles são muito intensificados pelo convívio, né? Pela experiência, não vou nem chamar de convívio, de estar junto no mesmo espaço, né? Convívio a gente vai tratar daqui a pouco de outra forma, né? Mas acho que quando a gente pensa o que está acontecendo, eu vou falar especialmente sobre a juventude hoje, a gente entende, a gente lê muito rápido a construção de um radical despertencimento, de produção de isolamento, de produção de grupos muito fechados, de produção de demandas identitaristas que permitem alguém estar num grupo ou não. A cultura do cancelamento, ela é absolutamente radical na experiência da juventude hoje. Então, isso tudo vai fazendo com que, de um lado, a gente construa um isolamento, né, um monte de um só, e a ideia de despertencimento. E, de outro lado, essas mesmas pessoas num desejo radical de poder pertencer a um grupo, de estar protegido num grupo. Então, quando é nesse espaço que os discursos de ódio ganham lugar. É nesse lugar em que você fica sozinho, sem conseguir pertencer aos seus grupos com experiências mais diversas, e vai se encontrando por esse fio, que é um fio, mas que é bastante denso e que puxa a gente, faz um empuxo, né, para esse lugar em que você encontra, você faz grupo em torno do ódio a esses que te excluíram. E aí, quando isto acontece, a graça muda de lugar, porque a graça passa a ser reproduzir a violência a qual você foi vítima. A gente sabe bastante disso, né, na experiência humana, e a experiência judaica não está fora disso, mas a resposta à violência, muitas vezes, é a violência. No sentido de que a gente, diante de experiências de radical violência, a gente pode produzir respostas curativas em relação a isso, mas não necessariamente isso é o que acontece. E nesses grupos, o que a gente vai vendo acontecer é que esses jovens que vão sendo isolados, que vão não conseguindo pertencer ao que a gente chamaria dos seus grupos naturais, entre aspas, né? Assim, ali onde eles estão, eles vão se isolando e as redes sociais são um lugar bastante privilegiado para isso. E aí a graça fica sendo atingir com violência aqueles que, de alguma forma, eu entendo que me excluem. Rir do outro passa a ser a fazer grupo com um para excluir o outro. E a gente passa a viver nessa dinâmica. Não sei se eu estou sendo clara, me pergunta aqui, me ajuda a dizer melhor o que eu estou tentando dizer aqui. Não, eu acho que está sendo clara, pelo menos na minha percepção, porque a gente tem um episódio que foca exatamente sobre isso, né? Que a gente gravou com o Judes, que ele fala, o episódio número 214, já faz algum tempo, é de abril do ano passado, então faz um ano. Faz um ano exatamente. E ele fala muito sobre esse desalento, né? Sobre como os jovens, muitas vezes, eles se sentem numa situação de frustração,
de não pertencimento, de falta de espaços, e a internet acaba ocupando esse lugar, e a internet é um espaço de cooptação de grupos radicalizados. Então, eu acho que faz muito sentido o que você está falando, porque dialoga exatamente com esse nosso episódio 214, que a gente gravou com o Judes, que é o Renato Levin Borges, que pesquisa bastante esse assunto. Vai lá, João. E aí a gente está falando dessas bolhas, desses grupos, né, Ilana, dentro do ambiente escolar, e como se formam, e, enfim, as características ali que esses grupos vão tomando a partir, enfim, desses discursos, dessa exclusão, enfim. E acaba que dentro da escola acontece esses casos, né? Falando aqui do episódio de antissemitismo em particular, que aconteceu recentemente, depois da guerra. E qual que acaba sendo a responsabilidade da escola nesse lugar, né? E aí eu penso tanto de prevenção para que isso não aconteça, e eu acho que não, assim, com outros casos também de racismo, LGBTQIA+, fobia, enfim, outras formas de preconceito e de intolerância. E eu penso também a partir do momento que acontece esses casos, né? Igual teve esse aí de antissemitismo. Qual que pode ser o papel da escola em lidar com isso, né? Em lidar com o aluno e entender também que a gente está lidando com crianças e adolescentes que estão em um período muito de desenvolvimento ali da sua vida, né? E que às vezes acaba sendo tomado por esses sentimentos e por esses elementos que você colocou, assim. Então, eu fico pensando muito nessas duas situações, né? Do papel da responsabilidade na escola nesse cenário, tanto num lugar de prevenção, quanto o que fazer depois que esses discursos e que essas manifestações de ódio acontecem dentro de um ambiente escolar. João, acho que eu vou precisar ir devagar nessa sua pergunta, porque tem muitas dentro dela. Se você achar bom, você vai me cortando no meio, porque tem camadas aqui para enfrentá-la Eu me sem ser emocionei aqui também. porque de fato é a pergunta, né? Assim, mas enfim, vamos lá. Você me interrompa se eu estiver sendo muito longa. Eu queria construir um raciocínio respeitando as camadas que tem dentro dela, porque ela é muito importante, enfim. O que eu penso é assim, para a gente começar essa conversa, a gente vai ter que pensar primeiro o que a gente está chamando de antissemitismo. E num segundo momento, a gente vai ter que entender como que a gente lida com isso, né, dentro de uma escola. Porque foi bem isso que você me perguntou. Como é isso dentro de uma escola? Porque essa pergunta, ela coloca a gente no lugar de interrogar como é que a gente enfrenta o discurso de ódio. E aí a gente rapidamente tem que ser capaz de entender esse enfrentamento, ele tem muitas camadas. E que a gente não vai fazer todas ao mesmo tempo, e nem que todas as instituições precisam fazer e devem fazer a mesma coisa, né? Então, a gente precisa se perguntar como que a gente enfrenta o antissemitismo na escola, e vamos ter que começar respondendo que não é do mesmo jeito que a gente tem que fazer esse enfrentamento na família, nas empresas, na mídia impressa, nas redes sociais, nas instituições do Estado. Que tudo isso se articula no enfrentamento, mas é como se a gente tivesse, acho que falei disso, né, num jogo em que cada um joga numa posição para a gente conseguir fazer o gol que precisa fazer, né? Tudo isso articula esse enfrentamento que é necessário do discurso de ódio, mas articular não é exatamente fazer a mesma coisa, né? Então, por isso, eu acho que a boa pergunta é como é que a escola vai responder às práticas que são discriminatórias e que são violentas, como é o antissemitismo, e pensar isso junto com as formas que a gente está considerando o enfrentamento de todo o discurso de ódio. E aí eu falo muito diretamente disso que tem muito, muito mais força no Brasil, né? Que é o ódio racial, o racismo contra a população negra e também contra a população indígena, mas considerando também, junto com a força necessária ao enfrentamento do antissemitismo, o enfrentamento da islamofobia, do capacitismo, da LGBTQ-fobia, enfim. Nessa direção de que a luta contra o antissemitismo faz parte de um projeto maior da construção de uma democracia justa. É por isso que nós estamos falando aqui.
né? Nós, judeus na diáspora, falamos assim disso no Brasil. Então, a pergunta para a escola, e indo para outra camada, né, João, da tua pergunta, é como que a gente vai cuidar disso? E eu uso aqui a palavra cuidar, ela para mim é muito importante, acho que é a minha palavra mais preciosa, né? Porque eu quero pensar o cuidar como uma ação muito articulada ao que eu vou considerar aqui como ato de educar. Porque esse é, né, o mandato da escola, educação, né? E aí, principalmente quando a gente entende que o discurso de ódio, ele é um discurso, ou seja, que ele não é um episódio isolado que a gente vai poder tirar com a mão, né? Como se a gente tivesse uma operação única para resolver, né? Igual quando eu era criança que assim, a gente dizia, tira a maçã podre da cesta para ela não contaminar as outras maçãs, enfim. O discurso de ódio, ele insiste, ele cresce e ele se sofistica por repetição. Então, numa escola, a gente tem essa tarefa dupla. Eu acho que eu falei um pouco já disso, eu queria retomar isso aqui um pouco, que eu acho isso importante de frisar, né? A gente tem essa tarefa dupla de cuidar daquele que o discurso de ódio vitimou e também de trabalhar com esse estudante, que pode ser uma criança ou um adolescente, que é o agente do discurso de ódio. Sem essas duas ações, a gente não vai enfrentar o ódio e essas expressões mais terríveis, nas quais a gente tem visto um incremento da expressão antissemita no contexto da escola, considerando de novo que a escola faz parte da nossa organização social, portanto, não é possível blindá-la do que acontece nas nossas relações. Tem mais Ilana, uma... Desculpa. imagina, eu acho que é um complemento importante a sua resposta, então eu vou engatar aqui, mas quando esses casos, né, de antissemitismo vieram à tona, teve uma grita nas redes sociais, a gente sabe que esse não é um espaço exatamente de construção, mas o contrário, né, mas de destruição, muita gente que falando, tem que expulsar, mas será que esse realmente é o melhor caminho? Será que isso ajuda a criar algum tipo de consciência ou pelo contrário? Olha, Anitta, eu acho isso tão, tão importante que você está falando, porque acho que eu vou começar te dizendo assim: expulsar nunca é um ato em si, ele precisa estar vinculado a outros gestos que podem culminar ou não nele, mas ele certamente é o último em termos de produção de educação. A gente pode até em algum momento considerar que dizer para um jovem, você não pode ficar aqui, tem uma dimensão educativa para ele. Mas uma escola só pode produzir isso se tiver essa dimensão, no meu entendimento, né? Isso vale como gesto numa escola, se isso for um gesto educativo. Vou tentar dizer um pouco melhor isso e avançar lá nas camadas nessa que você propõe junto com a que o João trouxe, né? Porque eu fico aqui pensando, Anita, que a educação dentro da escola, ela não pode nunca recuar, ela precisa assumir a sua dimensão de ato, sabe? De fazer um depois diferente do antes. E esse ato, que eu estou chamando aqui de educativo, ele tem que ter esse poder, ele tem que poder permitir as pessoas que estão lá, aos sujeitos da educação, mudarem de posição, repensar, enfim, se reposicionarem. Mas isso a gente não vai fazer por acaso e nem sem intencionalidade, né? Então, quando a gente vai pensando, no incremento dessas manifestações antissemitas dentro da escola na atualidade, e entendendo que isso tem relação com a guerra entre Israel e Hamas, que está em curso e que, para a infelicidade da humanidade, completa 6 meses agora, a gente tem que falar disso que está acontecendo dentro da escola, mas que não acontece só na escola. Então, esse fenômeno social, ele tem um jeito específico de ser tratado por essa instituição. E é por isso que a ideia da expulsão que você traz, ela precisa fazer a gente pensar se é isso que uma escola precisa imediatamente produzir, né? Então, acho que é importante a gente pensar
que como as crianças e os jovens, né, eles estão na escola, tudo o que acontece fora da escola, ao qual eles estão submetidos, vai acontecer ali dentro da escola. E na escola, né, mesmo do jeito que a escola está organizada no Brasil, quando ela tem a diversidade pouco afetada pela geopolítica, mesmo assim, as diferenças vão aparecer nesses contextos. E essas diferenças em si, elas são muito bem-vindas. É por isso que a gente vai na escola, né? Para encontrar com a alteridade, para estar fora do núcleo familiar. E é nessa hora que a gente precisa poder transmitir os modos de falar e de cuidar dessas diferenças para as crianças e para os jovens que estão lá na escola, né? Porque ódio não entra na ordem, né, no escopo disso que eu estou chamando aqui de diferença. Mas para que o discurso de ódio não tenha lugar na comunidade escolar, a diferença tem que ter. E eu não estou só falando da diferença de opinião, a gente pode até discutir bastante o que eu estou chamando de opinião, eu estou falando das diferenças que impõem crenças, que impõem modos de vida diferentes, que são capazes de construir mesmo a dimensão da alteridade, da vida com o outro, com o outro, né? Como eu costumo dizer, não esse outro que varia pouco em relação a mim, mas esse outro que me desafia no convívio. Então, para me aproximar mais aqui da experiência atual, né? Se a gente pensa no que essa guerra faz, né? Essa guerra entre Israel e o Hamas, que já matou mais de 30 mil pessoas, na sua maioria civis em Gaza, essa guerra ela não foi capaz de trazer os reféns de volta. E eu acho que a gente precisa olhar para isso e entender, como você escreveu, né, Anita, no seu artigo, que ninguém vai sair dali. É essa a construção a partir da qual a gente se posiciona nas judias e judeus pela democracia em São Paulo, e que também está em consonância com movimentos sociais muito importantes que têm lugar em Israel, tão fundamental como é o Standing Together. É isso que diz para a gente, e aí eu vou chegar perto da escola, que a gente tem que aprender a conjugar o E. E para fazer o E, a gente não faz guerra, a gente busca soluções políticas. O que eu acho interessante de pensar nesse assunto que nos une aqui, né, é que isso que vale para aquele território, como Standing Together repete tantas vezes todos os dias com o pé, ali naquela terra, né, isso que vale lá, isso vale também para a gente aqui, né, que é quantas gerações a gente vai ter que trabalhar para que o enfrentamento do ódio seja capaz de produzir uma experiência de paz, na construção de um mundo que se dá com o outro, e não no lugar ou ao invés do outro, de uma vida com espaço comum. A direção política, quando eu oponho a direção da solução política à solução pela via da bélica, né, ela tem a ver com aprender a conjugar o E. E também nesse microcosmo que a gente se encontra aqui nessa conversa, que é a escola. Como é que dentro das escolas a gente vai aprender a conjugar o E? Como que a gente vai poder transmitir isso para os estudantes, para as crianças, para os jovens? Posso seguir aqui? Estou falando loucamente? Eu acho que a gente está com o tempo um pouquinho curto e tem um outro aspecto que eu acho que a próxima pergunta ela é bem importante também e vai complementar. Tudo bem se a gente fizer a próxima? Claro. Vai lá, João. E aí, dentro de tudo isso que você traz, Ilana, e, enfim, quando esses episódios ganharam repercussão na imprensa, muita gente correu para responsabilizar os pais desses alunos, né, que cometeram os atos aí antissemitas. Mas, muitas vezes, os pais ficaram arrasados de saber que os filhos reproduziram esse tipo de opressão, esse tipo de discurso. E qual que acaba sendo o papel dos pais nessa situação, nesse cenário, quando esse tipo de discurso acontece na escola, né? Olha, eu acho, João, que quando a gente pensa na responsabilização das famílias, a gente comete um erro grave e perde uma oportunidade enorme de entender e de pensar o nosso funcionamento social. Patologizar tem sempre essa função, né? A gente põe o problema naquela pessoa
E ninguém precisa mais pensar no que nos adoece, nas nossas formas de organização, na cultura que permite que tudo isso tenha tido lugar e que aquelas crianças tenham sido portadoras dessa expressão. Quer dizer, elas praticaram antissemitismo? Sim, elas praticaram antissemitismo. Como a gente cuida disso numa escola é bastante diferente, porque se a gente vai na direção da criminalização, da judicialização, a gente certamente não vai no caminho da construção do convívio, desse e com o qual a gente falava, sobre o qual a gente falava há pouco, né? A vida nessas comunidades muito fechadas, em que todo mundo é igual, também não favorece isso. Então, é preciso que a gente possa se responsabilizar. Por isso eu gosto de pensar que cada instituição tem o seu papel aí. E a escola tem o dela. E é preciso, portanto, que a escola possa se responsabilizar pelo que é seu, que a família possa se responsabilizar pelo que é seu, e que a gente, como sociedade, possa entender isto que essas famílias e que esta escola protagoniza nos diz respeito. A Jacqueline Rose, que é uma psicanalista inglesa, ela tem uma frase, ela tem um livro que ela é uma feminista, enfim, e tem um livro que discute a maternidade, e ela diz que ser mãe é saber que o mundo é injusto, porque quando tudo está certo e vida que segue. E quando alguma coisa dá errado, você, mãe, é a culpada de não sustentar a harmonia social, e nesse caso aqui, a nossa falsa ideia de um convívio harmônico em diferenças. Então, é claro que a família tem o seu papel a cumprir no cuidado com a criança atingida e com a criança que produziu a experiência antissemita. Mas a escola também tem, né? E a sociedade também tem, e os amigos também têm, e os grupos outros sociais também têm. Ilana, para a gente fechar essa conversa tão importante, tão relevante, como a gente falou, né, momentos de tanta radicalização, tanta gritaria, de pessoas falando expulsa, falando como se os pais fossem péssimos pais, e que as escolas, hoje em dia, perderam o caminho. A gente tem visto muito, né, essas leituras muito radicalizadas, extremistas da situação. Eu queria que você terminasse esse nosso papo explicando um pouco sobre qual é o caminho para educar essas novas gerações, não apenas sobre o Holocausto, não apenas sobre antissemitismo, mas contra a opressão de uma forma geral, e como fazer essa educação aliada no momento em que a gente tem visto as redes sociais tão dominadas por esse discurso de ódio, com uma falta de regulamentação que seja capaz de inibir esse espaço fértil para o ódio. Acho que eu começaria a dizer que a gente precisa, militar pela regulamentação desses espaços, né? Momento bem oportuno, né, para a gente falar disso. Muito bem oportuno, e que regulamentar não é a mesma coisa do que criminalizar, né? Então, que isso precisa ser pensado com cuidado, mas eu não vou abrir isso agora, porque esse é uma outra conversa para a gente ter outro dia, né? Mas acho, Anita, assim, para a gente encaminhar essa conversa para a conclusão, né? Que quando a gente pensa em escola, a primeira coisa que a gente pensa na tarefa de transmitir a cultura produzida pela humanidade na forma dos conteúdos acadêmicos. Mas é verdade que isso é muito importante e incontornável, mas essa tarefa não vai ser cumprida se ela não for articulada à distribuição do tempo e do investimento radicalmente sistemático dedicado a cada conteúdo e à experiência do convívio. Eu tenho dito isso bastante, é preciso transformar convívio em currículo, e acho que tem muitas escolas trabalhando nessa direção, né? Então, para a formação das novas gerações, os conteúdos específicos, né, no campo do conhecimento formal, eles são tão importantes quanto os usos que a gente pode fazer de cada um desses conteúdos. Então, um currículo que distribua conhecimento sobre as culturas negras,
sobre a cultura indígena, e especificamente sobre o que a gente fala aqui, um currículo que conte a história das relações entre Israel e Palestina, que conte sobre o mundo árabe, que conte sobre todas as formas de tensionamento de poder, que apresente pontos de vista diferentes de mesmas histórias e que ajude os jovens a fazer a crítica, que não minimize o Holocausto, enfim. Que bom, que junto com tudo isso construa práticas de relação entre as pessoas e as suas diferenças dentro da escola. Esse é certamente um currículo que vai pôr em pauta e em prática, no chão da escola, o convívio nas dimensões humanas. A dimensão do convívio, que é essa política, que eu vou dizer assim, que está na micropolítica das relações, onde está a nossa força de transmissão, que tem a ver com como a gente lida com os conflitos na hora que eles acontecem, como a gente trata as pessoas que têm lugar no conflito, para que elas possam mudar de posição, para que elas possam fazer uma outra coisa com isso, né? Eu acho que dar lugar para que isso seja construído dentro de uma escola é essencial. E recuar diante disso é recuar diante do mandato da escola e da educação como um pilar da democracia. E que faz parte, queria dizer isso, e que faz parte disso, que as escolas e as famílias se articulem na perspectiva do cuidado com as pessoas que a gente chama de nossos filhos. Não, perfeito, Ilana. Esse aí final realmente acho que é a mensagem que a gente precisa propagar. Eu não sou mãe, mas eu tenho uma sensação de que cada vez mais as pessoas têm menos cuidado com os discursos também radicais dentro das próprias casas. E muitas vezes tem situações que as crianças e jovens são influenciados pela internet, mas também tem momentos em que elas reproduzem o que elas ouvem dentro das próprias casas, né? E isso vale para quando a gente está falando sobre antissemitismo, mas também quando a gente está falando de islamofobia, de racismo, de LGBTQIA+, fobia e todas as formas de opressão. Então, a construção do ser humano ela é feita em diversas frentes, né? E o que a gente reproduz dentro da nossa própria casa vale para o bem e para o mal na formação de seres humanos. Mas, enfim, você é especialista aqui, não eu, esse é apenas um pitaco, um pouco leigo. Muito bem dado, porque vou com você nessa. Acho que quando a gente promove convívio, a gente age contra as experiências de humilhação e de despertencimento. A gente fortalece o espaço comum, a gente age contra o discurso de ódio e é isso que a gente precisa fazer. Educação contra a barbárie, não é isso? Com certeza. Então, pessoal, agradecendo muito a Ilana Katz, que conversou com a gente hoje. Ela que é psicanalista, doutora em educação pela Faculdade de Educação da USP, pesquisadora no Instituto de Psicologia da USP, participante da Rede Nacional de Pesquisadores em Saúde Mental da Criança e do Adolescente e também participante do Judias e Judeus pela Democracia de São Paulo. Ilana, que bom que deu certo, um prazer ter recebido você aqui no podcast. Volte sempre. Obrigada, Anitta. Obrigada, João. Muito bom falar com vocês. Até já. Ana, muito obrigada por estar aqui com a gente. E se você que está nos escutando quiser mandar uma mensagem para a gente, só escrever para eucomisso@institutobrasilisrael.org. O Eu Conheço está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcasts e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Até quarta-feira que vem.